livro de Mateus, no capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Amém? Quem encontrou diz glória a Deus. Quem aqui pode falar assim, eu amo Jesus? Eu amo esse Deus. Então, vamos nos esforçar aqui e ficar felizes na presença do Senhor. Amém? Amém. Então, vamos lá. Versículo 12 diz assim: E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é iniquidade? E por que esse amor irá se esfriar? E antes de entrar aqui, que é o tema central da mensagem de hoje, eu quero voltar rapidamente lá no início de tudo, no início da criação, para que nós possamos entender que amor é esse que nós estamos deixando esfriar. A palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele criou o mundo. E após Ele criar o mundo, Ele criou o quê? A vida vegetal. Depois Ele criou a vida animal. Ele dizia, haja e houve. Ele dizia, produza e se produzia. E a palavra do Senhor nos diz que Ele olhou para tudo aquilo ali e Ele viu que era bom. O Senhor amou aquilo que Ele criou. E a palavra continua nos dizendo que Ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E Ele nos fez. Ele não disse haja nem produza. Ele fez o homem. E depois Ele tira a costela do homem e Ele faz a mulher. Quão grande amor, quão grande dedicação. A Bíblia também vai nos dizer que Ele olhou para aquilo que Ele criou e viu que era bom. Ele amou a sua criação. Irmãos, e a palavra do Senhor vai nos relatar que ali Ele colocou eles num lindo jardim. E que nesse jardim havia um relacionamento com esse homem, com essa mulher. Era um relacionamento puro, era um relacionamento sincero, era um relacionamento íntimo. Não tinha escassez, não tinha doenças, não tinha maldade, era paz, era amor. E o Senhor, quando a palavra diz que Ele criou o homem à sua imagem, o pastor Tiago até pregou aqui muito bem. O que é a imagem? Quando você olha no espelho, o que você vê refletido? A sua imagem. Então Deus é um Deus que tem cabeça, corpo, pernas, pé. Nós somos a imagem do Senhor. E a palavra diz que nós somos semelhantes. O que é ser semelhante? Ele pegou alguma das suas qualidades e colocou em nós. Aqueles atributos comunicáveis, aquilo que poderia ser compartilhado conosco, porque tem coisas que não podem. Tem atributos que são do Senhor, que não são comunicáveis, a sua eternidade, a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência. Mas aquilo que poderia ser compartilhado conosco, Ele compartilhou. Então o Senhor nos fez seres amados, em amor, para ser a expressão do seu amor. Porque um dos seus atributos é amor. Ele tem muitos outros atributos, bondade, fidelidade, misericórdia, justiça. Mas nessa noite eu vou falar sobre o amor. Então nós fomos criados seres para ser o reflexo do caráter de Deus. Nós podemos ser, porque nós fomos criados para isso. Porém aconteceu uma coisa. A Bíblia vai nos relatar que nesse relacionamento lindo, o pecado entrou na vida do homem por causa de uma desobediência. E quando o pecado entrou, ele fez a separação entre o homem e Deus. E quando houve esse pecado, quando houve essa separação, quando esse pecado entrou, aquele que era tão amado,
e que teve o seu caráter, para ser o reflexo do caráter de Deus, agora ele teve o seu caráter atingido, manchado e comprometido. Aquele ser amado agora encontra no seu caminho obstáculos. Esses obstáculos, eles são chamados de pecado. E esse obstáculo não pode ser removido pelo homem, por seus próprios esforços. Irmãos, as consequências dessa desobediência, as consequências do pecado, foram que eles foram expulsos do jardim. Entrou a morte física, entrou a morte espiritual. Perderam ali a santidade, perderam a comunhão. E não ficou só ali. Foi transmitido a toda a humanidade. Então eu e você, hoje, somos esses seres que fomos criados por Deus. Nós fomos criados amados. Mas nós não podemos deixar o pecado fazer separação entre nós e o nosso Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que Ele nos amou tanto, tanto, e Ele nos ama tanto, que lá em João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Senhor nos amou tanto, irmãos, e Ele nos ama, que Ele envia do céu para a terra o seu único Filho para morrer uma morte de cruz, para que o peso do pecado que estava sobre nós fosse tirado, para remover a culpa desse pecado, para que nós pudéssemos novamente nos reconciliar com o Senhor. E a palavra do Senhor diz que o ato da reconciliação consumado lá na cruz não foi só para mim, não foi só para você, foi para todos. Deus, Ele já conciliou com o mundo, agora a reconciliação ela é individual. Cabe a mim levantar a mão e escolher receber esse único Jesus como Senhor da minha vida. E esse sacrifício lá na cruz, Ele faz com que eu e você possamos novamente refletir o caráter de Deus. Esse sacrifício é porque Jesus morreu por você para o pecado morrer na sua vida. Amém? Então nós podemos, dessa maneira, ter acesso àquilo que foi perdido e sim refletir o amor de Deus conforme fomos criados. Nós fomos criados para ser expressão do amor de Deus, porque a graça dele nos basta, porque a graça do Senhor é a sua bondade infinita, seu amor infinito expresso em bondade infinita. E essa expressão dessa bondade é o que nos conduz a querer seguir os seus caminhos. Que amor é esse? Ninguém aqui na face da terra poderia nos amar como Ele nos ama, porque o amor dele é um amor ágape. O amor dele vai muito além. Ele nos ama verdadeiramente. Irmãos, a palavra do Senhor lá no Evangelho de João continua dizendo, então, que o Senhor, Ele morreu essa morte de cruz. Ele foi o sacrifício perfeito por nós, mas Ele ressuscitou. Glória a Deus, Ele ressuscitou. E lá no Evangelho de João vai dizer que Jesus foi preparar um lugar para nós. Ele foi preparar uma morada para nós. E Ele disse que voltaria para buscar a sua igreja, é uma promessa de vida eterna. E aqui eu entro na mensagem, irmãos, porque Ele disse que voltaria. E nesse versículo que nós acabamos de ler, os discípulos estavam lá perguntando para Jesus, qual seria o sinal da sua vinda? E a resposta de Jesus foi que um dos sinais seria o esfriamento do amor. Ah, irmãos, nós não podemos deixar o amor a Deus esfriar na nossa vida. Olha o que diz lá, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então eu vou responder as perguntas que eu fiz no início. O que é iniquidade? A iniquidade é a maldade, é o egoísmo, é a traição, é a rebelião,
o pecado nas suas mais variadas formas, é a falta de compromisso, de comprometimento, é a transgressão das leis de Deus, isso é pecado. E o aumento dessas coisas fará com que o amor a Deus se esfrie. Então, quanto mais pecado, quanto mais iniquidade, menos amor. E nós vemos isso, irmãos, está tão claro para nós. Olha, situações absurdas em que nós temos visto que a verdade está sendo colocada como uma mentira e a mentira está sendo colocada como uma verdade. A palavra do Senhor está virando não tem problema, não é exatamente assim, e outras coisas estão entrando no lugar. E muitas pessoas estão se conformando e permitindo acreditar nisso. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês que o tema da mensagem hoje é: não deixe o amor a Deus esfriar, porque tem jeito para nós. Tem jeito. Eu vim aqui para te dizer que tem jeito, porque o Senhor disse que o amor de muitos esfriará. Ele não disse o amor de todos. Ele disse o amor de muitos. E lá no versículo seguinte, o versículo 13, ele vai dizer: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia, eu tomo posse dessa promessa. Então, os cristãos verdadeiros, genuínos, aqueles que se mantiverem firmes, que não se conformarem com os padrões deste mundo, esses terão a promessa de vida eterna. Esses alcançarão a promessa. Mas de repente você está aí se perguntando: tá, eu entendi, mas como eu devo amar então? Será que eu estou amando da maneira certa? Como eu vou cultivar esse amor? Eu quero que vocês abram comigo no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, que nós vamos entender então, primeiro, quais são as qualidades de um amor segundo a palavra de Deus, não segundo o dicionário da língua portuguesa, segundo a palavra. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 até o 7. Amém? Todo mundo encontrou? O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém. Essas são as qualidades do amor. Irmãos, nós não podemos deixar esse amor esfriar. E quando nós lemos aqui, talvez você fale assim: uau, tem algumas características desse amor aqui que não está em mim, não. Mas eu quero trazer uma boa notícia para você. O amor é um dos frutos do Espírito Santo. Então, se você fizer como a pastora Renata disse: vem cá, Espírito Santo, ele é uma pessoa, vem aqui, fica aqui do meu lado. Espírito Santo, produz em mim esse amor que não é invejoso. Nós clamamos, ele pode produzir em nós. Porque se nós pedirmos ao Pai, ele nos dá. Espírito Santo, produz em mim esse amor que não se irrita. Espírito Santo, orar com propósito. Às vezes eu falo: Senhor, me ensina a amar, me ensina a amar. Ora com propósito, me ensina a amar assim, me ensina a amar conforme a tua palavra, porque eu não quero que o teu amor se esfrie, que o meu amor se esfrie por ti, eu não quero. Eu quero aprender a amar da maneira correta, porque, irmãos, às vezes nós achamos que seguir o evangelho, amar a Deus é do nosso jeito, do jeito que a gente quer, não é não. O Senhor fala que nós temos que fazer conforme Ele manda. Irmãos, aqui Paulo, ele vai dizer nesse capítulo que as ações sem amor são vazias. Paulo vai dizer aqui que os dons sem amor são inúteis. E quando eu olho aqui, quando eu leio aqui as qualidades do amor, eu consigo ter uma noção do quanto eu estou próximo ou distante de Deus. Quando eu leio aqui, quando eu falo: que isso, tudo espera, tudo suporta, isso aqui eu não concordo. Eu não acho que eu tenho que suportar tudo. Quanto eu estou próximo ou distante do Senhor? Isso aqui, a própria palavra nos revela como nós estamos. Irmãos,
E Paulo, ele é uma pessoa que, aqui tem vários exemplos na Bíblia, de que ele não só escreveu como deveria ser, mas ele mostrou em ações tantas passagens daquilo que ele fez, e ele era humano como nós. Lá em 2 Coríntios vai dizer que uma certa vez ele está indo para Corinto pela terceira vez. E ele fala assim, que por aquelas almas ele gastaria e também se desgastaria para que eles crescessem e amadurecessem na fé e vivessem bem. E ele ainda ressalta, ainda que eu sinta, que pareça, que quanto mais eu os amo, menos eles me amam. Olha isso. Paulo sacrificou seu tempo, sua vida, suas vontades, seus desejos, para obedecer o chamado e a vontade de Deus na sua vida. E ele conseguiu isso porque ele amava aquelas pessoas que menos o amavam? Não. Ele só conseguiu fazer isso porque o relacionamento dele estava fundamentado não nas pessoas, mas no Pai. Ele só conseguiu fazer isso porque ele tinha um amor fundamentado no relacionamento que ele tinha com o Pai. A Bíblia vai nos dizer que Jesus amou os discípulos até o fim. Está lá, amou-os até o fim. Aqueles discípulos falhos teriam faltas com Jesus. Jesus amou eles até o fim, por quê? Porque o amor de Jesus estava fundamentado no relacionamento que Jesus tinha com o Deus Pai. E é isso que nós precisamos entender. Nós vamos ler Bíblia hoje. Abra sua Bíblia aí no livro de Marcos, no capítulo 12. Porque nós vamos aprender a manter esse amor aquecido. Porque nós vamos tomar posse da promessa do Senhor de vida eterna. Amém? Nós temos que crer, irmãos. Então, enquanto você abre aí Marcos 12, nós vamos ler os versículos 29 e 31. Esse capítulo aqui está falando do momento em que Jesus estava contando parábolas ali, respondendo algumas perguntas. E um dos escribas que ali o ouvia, chega para ele e fala assim, qual é o primeiro de todos os mandamentos? O primeiro de todos os mandamentos. Nós vamos ler juntos a resposta de Jesus. E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Se quiser deixar aí para a gente ir acompanhar. Então, Jesus diz que o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o nosso coração, que é amar a Deus em primeiro lugar. E que nós devemos amá-lo com toda a nossa essência. Então, o primeiro mandamento é que Deus é o único Senhor e que nós devemos amá-lo com toda a nossa essência. Ele não diz que é uma sugestão amá-lo assim. Ele diz que esse é o primeiro mandamento. E o Senhor vai dizer então, olha, de todo o coração, por quê? Vocês já pararam para pensar? Por que de coração, alma, entendimento e força? De todo o coração, irmãos, porque é com toda a nossa sinceridade e obediência, com aquilo que há de mais profundo no nosso ser. E ele fala que nós devemos amá-lo de toda a alma, porque a nossa alma, ela é cheia de desejos humanos. Então é nossa responsabilidade disciplinar a nossa alma para querer amar o Senhor em primeiro lugar. Como eu faço isso? Quando eu diariamente oro, ouço a palavra, leio a palavra, quando diariamente eu falo não para os meus desejos, para minhas vontades, colocando o Senhor em primeiro lugar e os meus desejos, as minhas vontades em segundo lugar, nas coisas mínimas do dia a dia. Às vezes eu quero fazer uma coisa tão tranquila no dia a dia e eu deixo a palavra do Senhor para amanhã. Não, eu disciplino a minha alma. E quando eu disciplino a minha alma, ela busca o Senhor em primeiro lugar, ela reconhece que Deus é em primeiro lugar. Então eu amo Ele de todo o meu coração e de toda a minha alma. E a palavra diz que eu devo amar o Senhor de todo o meu entendimento. Ou seja, eu preciso ocupar os meus pensamentos com os pensamentos, com a palavra do Senhor.
o meu entendimento, não posso buscar no meu achismo ou na minha opinião. Eu busco entendimento dentro da palavra do Senhor, porque assim eu não peco. E aí ele vai dizer também que é de toda a força. Sabe, quando ele fala que nós temos que amar o Senhor de toda a força, é como se ele estivesse falando assim: ei, filho, me ame com intensidade, me ame com energia, se esforce pelo meu reino. Quando você não se sente capaz, se esforce assim mesmo, porque sou eu que te capacito. Quando você acha que não sabe, que não vai conseguir, eu vou lá. Mesmo quando você não entende, faça, se esforce, porque não é você, sou eu. Eu preciso do teu esforço, eu preciso que você tenha forças. Porque, irmãos, a palavra do Senhor diz que o reino de Deus é tomado por esforços. A gente não só aceita Jesus e recebe e fica só buscando aquilo que Ele tem para me dar. Não, nós temos deveres e nós temos que fazer aquilo que Ele manda. Nós temos que nos esforçar, sabe por quê? Porque o amor que Ele nos oferece é um amor sincero, é um amor intenso, é um amor sacrificial. E nós precisamos honrar Ele, nos esforçando para amá-lo como Ele manda. Para que nós possamos receber aquilo que Ele tem para nós. Porque, irmãos, eu vou terminar aqui, eu não vou conseguir falar nem uma vírgula da grandeza do amor de Deus. É só uma introdução de como 2 linhas. E o Senhor, tão perfeito em sua sabedoria, Ele vai continuar dizendo que junto do primeiro mandamento tem que estar o segundo. Eles não podem ser separados, eles são semelhantes. Aquele escriba perguntou qual era o primeiro, mas Jesus dá a ele uma resposta completa. Jesus fala o primeiro e o segundo. Lá no versículo 31 vai dizer assim, se você tiver com sua Bíblia aberta. E o segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Irmãos, quando eu amo ao Senhor da maneira que eu acabei de falar, que Ele nos pede, o amor ao próximo flui. Sabe quando eu falo, eu não consigo amar a fulana, é porque eu não amo o Senhor como Ele me pede, eu não consigo transbordar o meu amor nela. E Deus é tão perfeito, que Ele colocou esses 2 juntos, porque Ele sabia que se eu amo dessa maneira, eu não traio. Eu não adultero, eu não roubo, eu não mato, eu não vou ferir. Porque se eu amar o meu próximo dessa maneira, eu não vou prejudicá-lo. E principalmente, eu não vou descumprir os outros mandamentos. Se eu amar dessa maneira, cumprir os outros mandamentos, é tranquilo. É por isso que esses são os primeiros. É por isso que a gente mais fala dos primeiros. Porque eu só consigo vencer os outros se eu vencer os primeiros. E o Senhor é muito perfeito nisso. Você entende que se o amor a Deus esfriar, o respeito pelos mandamentos dele acabam e consequentemente acaba o respeito pelo próximo? É isso que é o esfriamento do amor. Esse amor é um amor que não pode esfriar, porque é o que nos leva a preocupar não somente com o bem-estar físico do próximo, se ele tem uma casa, se ele tem um carro, se ele tem comida. Esse amor é o que nos leva a preocupar se o próximo está bem espiritualmente, se ele conhece Jesus. É por isso que o evangelho fica: ei, tudo bem, vamos na minha igreja. Ei, tudo bem, vamos na minha igreja. Não é porque a gente está preocupado com a vida da pessoa, se ela está ganhando dinheiro ou não está, é porque a gente está preocupado com a salvação, é porque a gente quer que ela sinta esse amor que eu senti um dia quando eu conheci o Jesus. Eu quero que todo mundo conheça e venha para a presença do Senhor, mas eu não posso deixar esse amor esfriar. Cabe a mim cultivar o relacionamento. Não é o culto, não é a palavra, não é o louvor. Primeiro lugar sou eu com Deus. O quanto eu estou me relacionando com Deus é que gera o amor. É isso que me move no meu caminho, na minha caminhada com o Senhor. Porque o Senhor, Ele não precisa de dons, Ele precisa do seu coração disposto. É isso que Ele precisa. O Senhor, Ele é maravilhoso. E às vezes, irmãos, eu entendo que tem lugares que nós vamos, que nós não temos a oportunidade de falar do Evangelho, é verdade.
Tem pessoas que não estão dispostas a ouvir, não querem ouvir, é verdade. Mas a Bíblia também diz que, se necessário, fale. Então fale com seu comportamento, fale com suas ações, fale com seu jeito. Quando nós mudamos, as nossas palavras mudam, as nossas ações, o nosso comportamento, e as pessoas percebem a mudança em nós. Mas tem um lugar que nós podemos falar à vontade, que é no nosso momento de oração ali com o Senhor. Ali você pode falar de quem você quiser para o Senhor e falar: ei, Senhor, aquela casa, aquele lugar, cria uma oportunidade para eu ir lá falar do teu evangelho. Não significa que vai ser amanhã, mas creia que o Senhor vai criar essa oportunidade. Quando você menos esperar, você vai estar falando do amor de Deus. Quando você menos esperar, você vai estar naquele lugar, naquela situação, falando para aquelas pessoas. O Senhor, Ele pode fazer isso. E sabe, irmãos, a oração, quando você fala de alguém para o Senhor, isso é um gesto de amor. Isso é um gesto de amor ao próximo. Porque quando você fala de alguém para o Deus, quando você ora, o amor aumenta. Porque funciona assim, por exemplo, talvez você não está amando, não estou amando, mas eu sou obediente, então eu começo a orar. A oração produz amor. O amor, por sua vez, cria em nós um desejo de orar. E essa oração que aumentou, produz ainda mais vontade de amar. É assim que funciona. Então hoje eu oro para esse aqui, mas eu continuo, aí vai crescendo o amor, aí amanhã eu já oro para o pastor, eu já oro para fulano, eu já oro para a igreja, eu já estou orando para os estados, eu estou orando para o Brasil, eu oro para Israel, para as nações, eu oro por aquilo ali, eu começo a orar. Porque eu começo a amar como o Senhor me pede que ame. E a oração, ela vai fluindo. Então aquilo que eu orava antes, 5 minutos, que eu não sabia como orar, agora eu falo assim: meu Deus, eu tenho que levantar de madrugada. Porque não dá tempo de orar tudo que o Senhor arde no meu coração de orar. E a oração, quando você ora, principalmente quando você ora por alguém, algo surpreendente acontece. A inflexibilidade do nosso coração se desfaz. É por isso que a palavra diz que nós devemos orar até para os nossos inimigos. Quando você não consegue perdoar, ora. Porque a inflexibilidade, ela se desfaz. Sabe por quê? Porque a oração é a linguagem suprema do amor. A oração é a linguagem suprema do amor, porque quando nós oramos, nós entramos na presença de Deus e o seu espírito de amor nos invade. O seu espírito de amor nos invade. Nós não precisamos sentir: nossa, eu não estou ouvindo, eu não estou arrepiando, nossa, eu não senti o calorão, não pegou fogo. Ei, você precisa começar a relacionar. Eu até brinquei com as meninas, né? Teve uma situação que eu falei: nossa, eu achei que ia acontecer e eu ia amar de cara. E eu fiquei esperando aquela sensação do amor. O amor veio com o tempo, a gente vai aprendendo. Então, às vezes, você foi um dia, não sentiu aquele amor e falou assim: Deus não me ama, não. Não é assim não, gente, é relacionamento. Nós nos doamos e nós recebemos em troca. E, irmãos, já estamos caminhando aí para o final da mensagem, mas eu não poderia dizer para nós que Deus é amor, é infinito o seu amor, mas tem pessoas que acham que Deus é só o desfrute das coisas boas, como diz a pastora. Deus não é só o desfrute das coisas boas. A disciplina de Deus também é amor. E o Senhor me colocou no meu coração e não deixou eu tirar. Eu falei: Senhor, eu estou falando do amor, vou falar da disciplina. Sabe por que Ele não deixou tirar do meu coração? Porque Ele falou assim: às vezes eu estou disciplinando as pessoas para elas não saírem do meu caminho, para elas ficarem firmes. Porque o Senhor não vê como nós vemos, o Senhor vê com propósito eterno. E tem pessoas que acham que só pode vir coisas boas de Deus,
só pode vir o sim do Senhor. Mas um pai que ama faz o que com seu filho? Ele disciplina. Então eu vim aqui para dizer para vocês que a disciplina do Senhor também é uma forma de amar. Ele disciplina o seu filho porque, irmãos, o Senhor perdoa? Perdoa, porque Ele é misericórdia. Romanos 8 vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus. Entenda, a disciplina não é porque Ele deixou de amar. Nada pode nos separar do amor de Deus, a não ser a nossa negligência. Relaxar ali com a comunhão com o Senhor, abandonar a fé, abandonar a comunhão com o Senhor. Eu me afasto de Deus, porque Deus nada pode afastar o amor dele de mim, a não ser eu mesma, que me afasto dele. Então, irmãos, quando Adão e Eva perderam a autoridade e foram expulsos ali do jardim, é porque eles escolheram realizar a vontade deles. Eles não renunciaram à sua própria vontade para obedecer a Deus. Eles fizeram a sua própria vontade e desobedeceram ao Senhor. E o Senhor, Ele ama a nossa alma, mas Ele odeia o pecado, a desobediência. E Ele é juiz, Ele é justiça. E como justo juiz que Ele é, Ele não poderia deixar as nossas faltas e as nossas transgressões sem correção. Seria contraditório aquilo que Ele é. Ele ama, mas Ele é justo. E como o Senhor sonda-nos, Ele conhece a nossa intenção, a nossa mente, o nosso coração. Ele sabe a inclinação que nós temos para o orgulho, para o nosso senso de justiça própria, para o nosso desprezo ao próximo. E para que nós não venhamos nos inclinar para essas más intenções e, como consequência, abandonar a fé, Ele vem, nos disciplina e nos volta para o caminho. É por amor que Ele faz isso, para nós não perdermos aquilo que é o melhor para nós, que é a vida eterna. Então o Senhor, como um pai, Ele vem e nos coloca, porque como eu disse aqui, tudo o que Deus faz é porque existe um propósito eterno. Nunca se esqueça disso. A disciplina de Deus não é para tirar. E aquele que não ama verdadeiramente, ele vai sair da presença. Mas aquele que ama agradece. Porque tudo que vem de Deus é lucro para nós. Até a disciplina dele é lucro para nós. Irmãos, então, se nós queremos realmente receber essa promessa de vida eterna, nós precisamos manter aqui na terra 3 virtudes: a fé, a esperança e o amor. A fé que nós temos em Deus é que sustenta o amor em nós. A fé é o princípio de tudo e a fé não deixa espaço para a dúvida. O amor é o que faz Deus se interessar por nós e nós nos interessamos por Ele. E a esperança é a confiança que nós temos da promessa da vida eterna. E lá em 1 Coríntios 13:13, não precisa abrir, porque não vai dar tempo, diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que quando a fé e a esperança cumprirem o seu papel, nós ainda precisaremos do amor. Quando nós não precisarmos da fé e da esperança, porque nós já estaremos lá onde se cumprirá a promessa do Senhor, mas nós ainda precisaremos do amor, porque nós continuaremos a amar a Deus e a todos os salvos de forma contínua, perfeita e eterna. Então o amor, ele está desde o início. Ele está no meio de nós, no processo, e Ele está até a eternidade. Por isso eu te convido a ficar de pé nessa noite e a entender esse amor perfeito do Senhor. Eu quero que você entenda e que essa mensagem caia no seu coração como um solo fértil. Que essa mensagem caia aí e ela vá germinando, 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 e que por onde você for, você possa lembrar desse amor.
Que você deite e acorde meditando na palavra do Senhor e não se esquecendo do seu amor. E em meio às dificuldades, em meio às situações, você lembre o tempo todo que existe amor, que o Senhor não nos abandona. E que somos nós que não podemos deixar o amor esfriar por Ele. Eu quero que você coloque as suas mãos assim, porque eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Ó Deus santo, soberano, Deus amado, Deus querido. Papai, nessa noite, ó Deus, eu te glorifico, eu te exalto. E eu te agradeço, ó Deus, por essa mensagem, por trazer à nossa memória o sacrifício do Senhor e também o teu amor. Ó Pai, eu oro ao Senhor em nome de Jesus, que o Senhor seja na vida de cada um aqui presente. Ó Pai, que essas pessoas aqui venham entender o quanto são amadas, que são o reflexo do teu amor, que elas venham entender que são a expressão do teu amor, ó Pai. Ó Deus, e onde as mentiras de Satanás vieram contando o contrário, eu repreendo em nome de Jesus. Ó Pai, porque Satanás sabe da grandeza e do poder do teu amor, por isso ele vem e diz: você não é amado, você não sabe amar, você não ama direito, você não foi amado, você não consegue amar assim. Eu já repreendo essas mentiras em nome do Senhor Jesus. Eu declaro e eu libero uma palavra profética sobre a sua vida, que você foi criado em amor para amar, que por onde você for, o amor do Senhor vá com você e em você. Eu declaro em nome de Jesus, que por onde você for, o nome do Senhor será glorificado pelo seu caráter, moldado, transformado, em nome de Jesus, pelo seu caráter restaurado dentro do amor de Deus. E que o Espírito Santo venha produzir e fluir os seus dons dentro do seu coração, para a honra e glória do nome do Senhor. E se você toma posse dessa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus. Amém?